Alô, amiguinhos, alô, amiguinhas do Westcast. Aqui é a voz da liberdade. Fui promovido agora. Meu nome é Dagô, meu apelido é Dagomir Marquesi. E esse daqui, como eu já disse, é o podcast da Revista Oeste. Eu estou aqui com um grande escritor e jornalista, Leandro Narlock. Opa, e aí, gente? Que todo mundo conhece, provavelmente, não precisa nem apresentar muito. Né? Pô, e com o Christian Costa aqui. Muito prazer, Dagomir, estar aqui. Obrigado, Leandro, obrigado pelo convite. E olá para você que nos acompanha. O Dagô, assim, preciso dizer que quando eu entrei na Abril, em 2004... você era um herói lá, falei, pô, eu quero ser o Dagomir Marquesi, os caras faziam umas matérias todas diferentes e tal, e tinha uma coluna na VIP que eu sempre lia, então é um prazer mesmo estar aqui, cara. Pô, acabou o programa, então. Não preciso falar mais nada, meu ego já tá... Eu posso dizer que isso aqui na Oeste é a mesma coisa. Pô, o pessoal ficou vermelho, assim, né? Obrigado, Leandro. Meu, Narlock é um nome de herói de capa-espada, assim, o negócio, né, Conan o Bárbaro, né? Senhor dos Anéis, parece Warlock, né? Narlock, a espada invencível de Narlock, né? Um vilão lá, cara, um vilão chamado Narlock. Mas é polonês, né? Cara, isso é uma história boa, velho. Eu tenho até, já contando umas histórias aí, eu sempre achei... Como que é mesmo a história? Eu já me esqueci dela, peraí, vou lembrar. A gente sempre achou que fosse alemão. Ah, tá. Né? Mas tinha uma rixa, a família do meu pai era meio polonesa, meio alemã. E, na verdade, o nome é mais polonês que alemão. Mas eles tinham vergonha de falar que eram poloneses, porque poloneses tinham um preconceito enorme contra polaco, né? Falavam, não, é alemão, é alemão. Então, e a gente recebeu, quando eu tinha uns 15 anos, a gente recebeu uma carta de uma Narlock americana. E daí ela explicou essa história, que na verdade era polonesa e tal. Mas, e daí eu coloco o Narlock no Skype... Aparece lá Gdansk, né, na Polônia, que tem todo mundo, padaria do Narlock, mercearia, posto de gasolina, tudo do Narlock. E tem Austrália e Estados Unidos. Olha. E daí eu fico pensando assim, pô, os Narlocks estavam lá no século XIX, pensando para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Daí os espertos foram para os Estados Unidos, para a Austrália, teve uns que vieram para o Brasil, meu irmão. Ah, não, que sacanagem. Nossa. Enfim. E polonês sofre, né, cara? Polonês é um povo sofrido, né, cara? O que eu li já da Polônia, assim, não é fácil, né, cara? Tá no meio do sanduíche ali, né, cara? Né? Tem aquele famoso filme Katyn, né? Que o filme começa com os poloneses fugindo numa ponte, assim, porque os russos estão vindo de um lado. Nossa. Mas depois eles veem gente vindo do outro lado, falando, não, mas os nazistas estão vindo desse lado. Nossa. E daí tem aquele massacre, né? Matam todos os oficiais, o Hitler acabou matando todos, o Stalin, né? Acabou matando todos os oficiais do exército polonês, então se deram muito mal. Agora está melhor, né, cara? Agora parece que está melhorando aí. Mas que mais ou menos ainda tem lá um governo meio esquisito. Mas é engraçado, outra coisa aí já falando, eu não tenho muita ligação com a Polônia. Eu fico pensando, sabe o que eu deveria ter? Eu vejo muita gente, por exemplo, muitos negros que falam, não, minhas raízes africanas. Daí, cara, mas eu sou brasileiro, entendeu? Por que só porque a minha genética é polonesa eu tenho que cultivar alguma relação? Culturalmente, eu sou muito mais ligado à Inglaterra, aos Estados Unidos. Né? Tipo, quem precisa de raiz é árvore, assim, sabe? Eu posso cultivar raízes culturais, né? Então, estou mais nessa linha. Assim. Engraçado, eu tenho um amigo que é diplomata, o Cláudio, e ele foi em vários países, serviu em vários países. Ele gamou pela Polônia, cara. Ele ficou apaixonado. Falou, Polônia é um povo maravilhoso e tal. Você nunca foi para a Polônia? Não, qualquer hora é boa. Pô, legal, cara. Aí você volta aqui para contar como é que foi. Aliás, vamos mostrar, né? Nem precisaria dizer, né? Mas ele o Narlock é autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e... Do mundo? O mesmo do mundo. Da economia brasileira, da América Latina. Do comunismo, né? Também você fez? Não, esse não. Esse acho que foi outra pessoa. Ah, foi outro. Ah, tá. A gente virou uma franquia, né? O Pondé fez alguns também e tal. Ah, tá. Futebol. Como é que surgiu a ideia de você fazer este aqui? Cara, então, eu trabalhava lá na Abril, em 2004, e daí, aquela época, tinha pouco livro gringo no Brasil, né? Então, um trabalho da Super Interessante tinha uma reportagem da revista
era pegar algum livro que saiu lá fora e vamos resumir esse livro aqui antes dele chegar, né? Para dar uma atualizada assim, no que está acontecendo. E daí o meu trabalho era entrar lá nos lançamentos de livros da Amazon e ver o que tinha de interessante, legal. Daí eu vi lá o Politically Incorrect Guide of American History. Eu falei, porra, dava para fazer um desse no Brasil. Em português, né? Isso foi em 2004, daí eu fiquei com essa ideia. Meus colegas da Abril falavam, tiravam sarro, um dia você vai escrever um grande livro. Eu falei, sim. Já virou assim. E daí o Laurentino, em 2007, lançou o 1908. A gente estava em contato com o editor dele. Acabou que eu ofereci a ideia, o cara falou, vamos embora, e deu certo, assim, né? Então, e daí eu acabei pedindo a emissão da Veja, depois eu tinha mudado para a Veja. E eu lembro que a rescisão da Veja quando caiu a rescisão, eu tinha 17 mil reais no banco. Falei, nossa, como eu tô rico, né? Pô, tenho 17 mil. E daí, de repente, meu filho nasceu e o livro começou a vender muito, assim, muito. E daí foi um alvoroço mesmo. Tem uma assim, série né? de capítulos aqui, você fala de samba, você fala sobre até a feijoada, você trata de feijoada também nesse livro aqui, que vai desmistificando uma série de mitos que há sobre várias coisas aqui do Brasil. De tudo isso, o que você mais gostou de escrever neste livro especificamente? Cara, faz tanto tempo que eu escrevi que eu nem me lembro direito. Mas olha, o dos índios, eu gostei muito do capítulo dos dois primeiros, dos escravos e dos índios, né? O dos índios, assim, o mais legal é que existe um personagem, a história do Brasil, essa mais militante, né, que hoje ainda prevalece, não tanto nas universidades, mas mais entre os professores de escola e tal, ela só permite um personagem, né, na história do Brasil, dois, na verdade. Um é aquele índio ou negro que apanha calado, né, que obedece, então sempre se referem a ele na voz passiva. É o cara escravizado, agredido, humilhado, que de fato a gente sabe que isso aconteceu muito, né, essa pessoa existiu. Ou então aquele que se revoltava e morria porque ele não era tão poderoso quanto os brancos. Mas aí o que a historiografia mostrou é que você tinha muito mais personagens além dessa dualidade, entendeu? Você tinha o cara que conseguia negociar, ele conseguia comprar escravos, ele conseguia comprar a própria alforria, depois comprava escravos para si próprio, o que era normal na época, né? Ninguém achava errado isso. Ou o índio que ele saía da tribo porque queria, ele estava cansado de viver no Paleolítico e ele queria entrar na cidade. Então tem relatos de governadores dizendo, olha, hoje mais 40 índios chegaram, a gente deu ferramentas para eles querem trabalhar. E essas pessoas, às vezes na mesma geração, ela deixava de se considerar índio. Né? Ela ou o outro já se achavam brancos, entendeu? Já não tinham mais essa identidade, né? Então, a história é muito mais complexa do que os livros falam, né? É ideologização, né, da história, né, me parece. Né? E muito mais divertida, né? É mais fácil falar o zumbi, o zumbi de Palmares, fazer 30 livros do que falar isso que você está dizendo, que é mais complexo, a vida é mais complexa. Total. Né? Sei lá, o historiador daqui a 50 anos, se não for aparelhado, né, se também não tiver a serviço, ele vai olhar para a nossa época e vai ser talvez mais fácil de compreender, porque por redes sociais, né, por uma série de outras fontes, né. Aliás, eu vi a sua página na Wikipedia. Nossa, cara, você pegou todas as fontes erradas, todos os professores. Preciso arrumar, então. Isso. Essa é uma pergunta que eu tenho, porque eu acho muito importante, porque assim, em meio a esse establishment ideológico que não permite que você saia dele, como foi para você encontrar as fontes para chegar nessas conclusões que você colocou no livro? Não, então, na verdade, o meu trabalho foi de fazer só essa ponte entre a academia e o leitor. Né? Um projeto de divulgação científica mesmo. Né? Tá. E, na verdade, quando eu escrevi, o ambiente estava menos polarizado. Okay. Então, não tinha muito esse viés político. Assim, não, se você está estudando as pretas, né, que eram as negras que enriqueciam e compravam escravos, então é porque você é contra o movimento negro. Ninguém achava isso. É uma bobagem, né? Isso é coisa recente. Então, tem muito... A história do Brasil tem, sim, muitos bons estudos. Né? Eu não sei como está hoje. Na real, estou menos interessado em história hoje. História do Brasil, principalmente. Estou mais interessado em economia, em biologia e tal. Né? A gente pode falar sobre isso depois. Mas, o que eu ia falar?
E daí o meu trabalho foi só esse, entendeu? Por exemplo, Guerra do Paraguai, né? Que eu tenho um capítulo sobre a Guerra do Paraguai. Sim. Foi simplesmente resumir o que disse o Doratiotto, né? Naquele grande livro, Maldita Guerra. Então, as fontes que eu usei são grandes professores de história do Brasil, né? Grandes historiadores. E uma coisa que podem me acusar é de ter intoxicado esse debate, falando assim, ó, tá vendo? Olha só, os ex-escravos tinham escravos, olha só, entendeu? Que daí eu acabei jogando as pessoas em trincheiras. Tá. Mas não sei, o livro ele não é muito de apontar o dedo, né? Ele é mais tentar entender o período histórico mesmo, né? E o Zumbi, por exemplo, né? Eu falo que o Zumbi tinha escravos. Eu lembro que qual que é o nome do historiador? Eu liguei para um historiador do Rio e falei, essa história de que o Zumbi tinha escravos e tal. Ele, é claro que o Zumbi tinha escravos. Pô, o cara estava no século XVII, meu irmão. Você acha que tinha alguma noção do século sobre isso? Até tá valendo. Nossa, como eu falo, né, cara? Começa a falar sem parar. É para isso mesmo, nossa. Eu estou escrevendo sobre o Adam Smith agora. E o Adam Smith ele deu um grande argumento pró-abolição. Né? A gente já pode falar sobre isso. Só que na época dele, isso que final do século XVIII, ninguém achava que algum dia o fim da escravidão seria possível. Daí ontem mesmo eu li, um cara fez uma estimativa em 1771. E ele falou assim, olha, existem mais ou menos 750 milhões de pessoas no mundo. Dessas, mais ou menos 30 milhões são livres. Imagina, cara, isso dá 5% das pessoas são livres. E meio razoável ele falar isso. E daí como que o Zumbi nasceu um século antes disso? Né? Então a escravidão era parte do negócio. Muita gente fala, tá vendo, o Narlock falou que o zumbi é do mal, era um farsante, porque ele tinha escravos. Falou, não falo isso. Ele era um personagem do seu tempo, entendeu? Só isso. É um pouco uma comparação besta, mas vamos dizer, é uma comparação entre você ter carteira assinada e você ser freela, ser autônomo, né? Uma hora vamos falar, mas nossa, tinha gente que tinha carteira assinada. É uma coisa, não estou dizendo que é igual, né? Mas assim, são situações diferentes que vão mudando, né, cara? Que vão mudando e não tem nada a ver. E uma coisa que eu gosto muito também é de pesquisar história no jornal da época, sabe? Eu acho isso muito legal, porque você não passa por um filtro, passa pelo filtro de quem escreveu a matéria, mas não é pelo historiador, né? Não é pelo cara que te dá já uma visão dele também, né? É muito legal, né? Que eu adoro fazer isso lá. Antes de ter na internet, assim, eu ia lá em Curitiba, na Biblioteca Pública do Paraná, ficava vendo o mimeógrafo, assim. Eu lembro uma vez, tem um edifício em Curitiba que é o edifício Tijucas, bem no centro. E daí a propaganda desse prédio era assim, o primeiro edifício sobre um rio no Paraná. Os caras encobriram um rio para fazer o prédio e ainda anunciaram, assim, entendeu? Porque com orgulho, né? Com orgulho. Uma ideia tipo, a gente vai livrar você do mato, entendeu? Aqui não tem mato. E hoje é o contrário, não muitas árvores e tal. Se você tivesse... Você mencionou que quando o livro foi publicado, o ambiente ainda não estava tão polarizado assim. Se você tivesse publicado ele hoje, por exemplo, como você acha que seria a recepção? Bem pior, cara, bem pior. O capítulo sobre escravidão, por exemplo, o título dele é Agradeçam aos ingleses. Porque eu falo, olha, quem começou o abolicionismo foi a Inglaterra. Né, foi uma das primeiras vezes que um povo ele se mobilizou para salvar outro povo. A Inglaterra, no século XIX, ela, de modo autoritário, ela reprimia reinos africanos que insistiam em vender escravo. Ela apreendia os navios negreiros e pressionava muito, né? Então, tanto que a própria expressão para inglês ver vem daí, né? Vamos tentar fazer umas leis aí para os ingleses acharem que a gente está lutando contra a escravidão. Então, toda a ideia que a gente tem de abolicionismo vem dessa linha, né? E daí hoje isso daria uma crise. Eu falo no livro também, eu falo que nem sempre os escravos levavam os senhores levavam a melhor. Nossa, isso hoje daria um problema. Eu cito um caso de um cara que... Porque os escravos adoravam morar nas cidades. Né? A vida era mais livre ou menos acorrentada, né? Na cidade. Então, quando o senhor falava assim, na real a gente vai te botar lá na fazenda, você vai para a fazenda. Daí era revolta, entendeu? Os caras se revoltavam. Daí teve uns caras que souberam que iam para a fazenda e eles falaram, não, vamos matar o nosso dono.
Daí pegaram e encheram o cara de pancada, mas o cara não morreu. Daí na hora de prestar queixa para os escravos, ele não prestou queixa, porque se ele prestasse, os caras seriam presos e ele perderia os escravos. Entendeu? Então, mas o legal disso tudo é que tinha uma negociação. Tem um grande livro, né, do historiador baiano, me fugiu o nome dele agora, o João José Reis, que o livro chama Negociação e Conflito. Que ele fala assim, olha, imagina que você está lá, você é um dono de um engenho no sul da Bahia. Daí você tem lá a tua família, você estão lá em 6, 7 pessoas. Você tem 30 escravos. Se o escravo botar um limão no meio do engenho de açúcar, ele sabota a produção inteira. À noite, quando você está dormindo, eles podem botar fogo na tua casa, ir embora. Então, assim, você vai ser extremamente cruel e violento, pensando no seu próprio bem, você vai tentar... Tem até um manual do escravo, né, do Visconde de Vassouras, né? Ele fala, pega leve, tenta dar um astral... É bizarro a gente falar isso, uma escravidão justa. Né? O cara tenta dar um aspecto de justiça para essa relação obviamente injusta, né, que é a escravidão. Então, daí tem uma história de dilema do prisioneiro, de quando a gente tem uma relação de longo prazo, as partes acabam cooperando entre si, tem toda uma relação interessante por aí. Mas hoje tá difícil, cara, tá bem... Eu escrevi, né, o ano passado, escrevi sobre assim, As Pretas, né, o livro do Antônio Rizeri e tal, e daí deu uma polêmica, assim, de minha mãe me ligar falando, por que estão te chamando de racista? Cara, isso é bizarro, assim, porque hoje... Quando chamar alguém de racista, é como falar, essa pessoa é leprosa, entendeu? É bom que seja assim, né? Por um lado é bom, claro, a gente quer, todo mundo aqui execra racismo, a gente quer que seja assim. Mas o problema é o abuso disso, né? Quando a pessoa, sabendo do potencial disso, usar isso de forma indevida. Virou xingamento, né? Mais um xingamento que a palavra é uma condenação imediata. Você não tem direito à resposta, praticamente. Né? Você é racista, acabou. Você está aniquilado. Né? Extrema-direita. Extrema-direita, fascista e tal. E daí é duro, cara. Mas às vezes dá para falar um negócio... Acho que as pessoas hoje, o cancelamento é muito motivado por título e linha fina, entendeu? Depois, lá no meio do texto, dependendo de como você escreve, você pode falar o que você quiser, com outra forma que passa. Assim, então... Agora, você está falando que o seu livro causou polêmica, problemas, mas ao mesmo tempo você libertou um monte de gente que foi comprar o livro, que pôde conhecer uma nova verdade, uma nova visão da vida, né? Não, cara, e muita gente fala assim, porra, eu não sabia que eu gostava de história. Né? Porque a história que a gente aprende, parece que o professor de história hoje, o historiador, ele se acha um inquisidor, assim, né? Um inquisidor identitário. Assim, né? Ele quer montar um relato de condenação porque você é culpado pelos problemas do Brasil, seus ancestrais. O aluno fica assim, né? E odeia o assunto, né? E quando você mostra, sei lá, o Laurentino, aquele outro do Sul, o Eduardo Bueno, tá? Ou eu te mostro, cara, a história... Vamos largar as armas, as pedras e mostrar como as pessoas viviam, né? Daí é muito legal, as pessoas gostaram muito. Muita gente virou historiador por causa do livro, ou virou político. Né? Uma vez eu recebi uma mensagem no Facebook de um guri, estava na Inglaterra estudando lá, e o guri falou, o teu livro me tirou da esquerda e tal, e daí eu queria fazer uma entrevista com você no meu canal do YouTube e tal. Um menino de 17 anos que se chamava Kim Kataguiri. Daí vários assim, sabe? Daí é bem recompensador, assim, é muito legal. Uma das coisas do livro também desmistifica um pouco a figura do aleijadinho, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Isso tem um livro muito bom. Cara, eu já me esqueci também de uma historiadora mineira que ela mostra na real que o aleijadinho, ele é toda essa imagem que a gente tem bonita, né? Que é o cara com ele não tinha mais mãos, né? Então as amarrava o martelo e o formão na mão, né? E o toquinho da mão. Tinha um lenço, uma tela assim para as pessoas não se depararem com a feiura dele e tal. Isso é meio que uma inspiração no Corcunda de Notre Dame, né? O clichê romântico, assim, né? Sim. E daí o Bretas, né, o primeiro biógrafo do Aleijadinho, meio que ela cita assim trechos muito parecidos dos dois e tal. E daí o que se sabe sobre o Aleijadinho mesmo? Ele existiu, né? Qual é o nome dele? O Antônio Francisco Lisboa existiu,
Mas, e daí uma coisa mais legal, isso foi muito legal de descobrir também, que as obras atribuídas ao Aleijadinho não param de crescer. Porque chega lá, o cara fala, eu tenho aqui uma peça do Barroco Mineiro, essa aqui. E daí ele tem um amigo crítico, o amigo dá um laudo de autenticidade. Fala, não, isso aqui é um Aleijadinho, claro. Daí a obra 10 vezes mais cara, entendeu? E daí o número assim aumentou, eu falo no livro, de 150 nos anos 80 para 400 hoje, entendeu? E daí tem uma história que fala assim, não, porque o Aleijadinho ele não era um bom escultor. Ele fazia uns narizes meio grosseiros, assim, sabe, nas esculturas, né? E daí, para se justificar, as pessoas falam, não, na real isso é reflexo da sua personalidade atormentada. Não, meu irmão, não, ele simplesmente não era tão bom assim, entendeu? Precisa explicar tudo, né? Precisa ter alguma explicação traumática na vida da pessoa, né? Coitado, sofredor. É impressionante, né? Como a gente está vivendo uma época assim, né? De que, algum trauma teve, né? Sofreram muito, né? Você fala, tudo bem, sofreu, mas a vida é mais complexa, né? A vida é mais... Nesse caso específico dessa figura do Aleijadinho, por que você acha que construiu-se esse mito no entorno dele? Pois é, os modernistas, né, pegaram o Aleijadinho como um grande personagem nacional, né? Daí, a partir dali foi crescendo, assim. Mas isso é bem engraçado, né? Como algumas coisas viram história, viram personagem e outras não. A gente sabe muito sobre a Olga, por exemplo, né? A biografia do Fernando Moraes e tal, mas a gente não sabe nada sobre a Elza, que foi uma menina que o Prestes ajudou a matar, porque achava que ela colaborava com a justiça. Os caras matavam ela na periferia do Rio de Janeiro enforcando com cabo elétrico, assim, né? Então, não é um personagem que os brasileiros conhecem, né? Você fala de Olga, todo mundo, não, claro, Olga. Ninguém vai fazer um filme sobre a Elza. Né? É tudo um processo de seleção, na verdade, né? O que você... a história, os personagens da história foram selecionados, né? Com o tempo, né? Sim. Como o próprio... Você está falando do Aleijadinho, você pega... o compositor brasileiro é o Villa-Lobos. E tem muitos outros, né, cara, tão esquecidos, né? Que ninguém fala a respeito deles, né? Pode até nem ter tanto talento, tanta projeção, mas você vê que o Brasil é muito cruel nesse ponto, né? Ele elege alguns e aqueles... E assim se faz, né, cara? É muito interessante isso, né? Como vai surgindo. É incrível. Por isso que eu não sei, eu tenho uma campanha assim com pessoas que eu conheço, faça a sua própria história, sabe? Não deixa que ninguém escreva a sua história. Sou testemunha disso, né? Eu falo muito com o Cris sobre isso, porque, se você não contar a sua história, ninguém vai contar. Eu tive uma experiência muito legal de fazer uma biografia de uma pessoa totalmente comum, mas que queria... Ela foi... Dona Renira, se estiver me ouvindo, um beijo para Dona Renira. Ela começou a fazer terapia e as pessoas, as terapeutas, uma atrás da outra, falaram, conta a sua história, não fica guardando para você, isso é uma história muito interessante. E ela me chamou para escrever a história dela. Então, qualquer pessoa pode ser biografada e tem uma importância histórica, né? Nós três aqui temos, nós quatro contando com o Márcio lá, a gente tem uma história que faz parte de uma história maior e tem que ser contada. Total. Agora, mudando um pouco de assunto, você, todo mundo sabe que você é colunista da Folha e que a Folha pertence ao chamado consórcio da imprensa, né? A chamada grande imprensa, o que já foi chamado... e você continua mantendo uma atitude independente na imprensa, né? Como é que você consegue fazer isso? Pois é, várias vezes eu fico pensando, o que eu estou fazendo? Será que eu não devia ir para o Oeste, para outro lugar? Será que é um masoquismo? Será que é um masoquismo? Eu gosto da Folha. Na real, eu virei jornalista muito por causa da Folha de São Paulo. Eu quando era pequeno, eu fiz mecânica, né, no ensino médio, fazia um estágio num lugar. E jornal para mim era chato, né? Era uma coisa preta e branca, assim, e a Folha era de rock, falava várias coisas, era um jornal mais jovem. E daí eu lembro que eu colecionava, assim, no meu quarto eu tinha, sei lá, uns 18 anos, colecionava jornal, sabe? E daí, então eu sempre li muito. E daí é engraçado, né, que rola. Eu tenho muita liberdade. Nunca me incomodaram. Assim, às vezes eu peço, o que você acha? Né? Falo com um dos diretores, isso aqui, o cara, não, melhor não, ou tudo bem, tal. Quando eu peço, né? E sempre partindo de mim.
A Folha, eu sinto que a direção da Folha tenta ter uma diversidade ideológica, sabe? Eles tentam ter não só nos colunistas, mas também nos repórteres. Mas o jornalista da imprensa em geral, agora falando da imprensa em geral, a formação dele política é muito ruim, cara. É muito ruim, assim, aquele cara que o que sai da faculdade, né? Ele só leu 2 livros, mas só acabou de colorir o primeiro, entendeu? Assim, eu não tenho problema com o cara ser de esquerda, mas é preciso pelo menos ter uma visão assim de, ó, a esquerda é isso, a direita é isso, os liberais são isso, conservadores. Não tem. Uma vez eu participei de uma viagem e conheci muitos jornalistas jovens e tal. E daí o cara te pergunta assim, você é liberal? Então é porque você é contra os pobres. Nossa. Entendeu? Porque o cara ele não sabe que que os liberais defendem as suas soluções para a pobreza. Né? E daí uma falta de curiosidade também, né? Antigamente você tinha lá o cara que era de esquerda, mas ele saía sem armas na mão para aprender a realidade, né? E hoje o cara ele já tem a caricatura pronta, ele vai para a rua só para ver alguma coisa que talvez possa comprovar o estereótipo que ele já tem na cabeça. Então isso que é ruim, né? Tudo bem o cara ser de esquerda, então tem gente de esquerda elegante, tem boas pessoas que pensam bem, né? Mas o problema para mim é essa mente limitada mesmo, assim, de não conhecer os outros lados, entendeu? Olha, eu sei que é conservador, eu sei que é liberal, eu sei que é um cara mais social-democrata ou mais socialista, escolhi ser esse. Não tem essa escolha, né? E você acha que a raiz desse problema está onde exatamente? Acho que está na formação. Está na formação. Universidade, ensino médio, na escola. As faculdades de esquerda de jornalismo são... Entende? Faculdades de esquerda, é isso mesmo. É isso mesmo, entendemos. Já resumiu o problema. E eu gostaria que você tratasse um pouco dessa questão, pegando o gancho do Dagomir da Folha, do caso Antônio Risério especificamente. Sim. Pois é, a polêmica começou quando eu fiz a resenha, né, do Antônio Risério, do livro dele das Senhas Pretas. O Antônio Risério é um cara interessante, um cara... um antropólogo baiano que não se encaixa muito em nenhum lugar, assim, e fala muito, fala o que quer e tal. E acharam que eu estava achando que a escravidão era justa no texto, uma bobagem. E é engraçado que depois dessa polêmica, umas pessoas de centro-esquerda me chamaram para participar de um grupo do WhatsApp. O pessoal importante, assim, e tal, porque acharam tão injusto o que aconteceu comigo, entendeu? Meio que um cisma ali da centro-esquerda com essa esquerda identitária, né? Mas e daí logo em seguida, alguns meses depois, o Risério em janeiro desse ano, o Risério escreveu sobre racismo reverso. E daí deu todo lá, aqueles canceladores de plantão, né? Os torquemadas identitários, assim, os inquisidores, o Thiago Amparo, aquele outro... que vai ser ministro agora, né? Que também escreve na Folha e tal. O Silvio Almeida, que está sendo cotado para ser ministro. Falaram, meu Deus. E daí tem um fenômeno que eu acho muito interessante, que é o exibicionismo moral. O exibicionista ele gosta de se mostrar muito ultrajado por uma suposta contravenção moral, né? Falando, nossa, que absurdo que essa pessoa falou, porque eu sou puro. É um narcisismo, assim, né? E daí outras pessoas escalam, né, validam aquilo e vão aumentando. Você tem um roteiro de cancelamento, né, mesmo, como isso acontece. Tem até um livro sobre isso que saiu aqui no Brasil, Virtuosismo Moral, saiu aqui. E daí teve um abaixo-assinado lá enorme de 180 pessoas da Folha, não sei se são só da Folha, a favor, contra textos como esse. E daí a pessoa fala que não se pode, uma representante do grupo falou que não se pode questionar o racismo estrutural. Assim, como assim não se pode questionar ideias? Como assim? Tem o Glenn Loury, que é o primeiro negro a dar aula na Faculdade de Economia de Harvard. O cara critica, ele dá uma ridicularizada na ideia de racismo estrutural. O John McWhorter, um outro nome, o cara que escreve em Columbia, escreve no New York Times, também, negro também. Tem várias pessoas, o Paulo Cruz, grande Paulo Cruz aqui do Brasil. E como assim não pode ridicularizar, não pode questionar uma ideia? Claro que pode. Eu acho que você escreveu uma nota agora de uma professora, acho que é de Portugal, que ela diz que a liberdade de pensamento leva a pensamentos perigosos.
Então você tem que limitar a liberdade de pensamento. E ela deixou isso claro, né, cara? Certo. Deixou. Eu não sei, não foi você que você viu. Não, acho que foi o outro pessoal. Mas Foi... eu acho que eu sei mais ou menos qual que é. Mas é assim. Que saiu na Folha agora. Não foi uma professora da Bahia? Acho que é isso aí, cara. Eu vi. É promotora, é isso aí, cara. Ou seja, ela é uma Pol Pot em potencial. Né? Essa ideia é a ideia do... Hoje está difícil arranjar uns nomes, cara. O pós-moderno lá da França, o tipo Derrida, o colega do Derrida, que ele fala da tolerância repressiva. Que esse é o conceito dele, é uma maluquice, né? Que ele fala assim, não, se a gente deixa a liberdade de expressão rolar, as pessoas que têm mais meios de comunicação vão impor suas intolerâncias. Aí a solução é a censura, então, né? Se algum dia isso fez sentido, não acho que nunca fez, talvez lá quando você tinha só imprensa, né? Lá nos anos 60, 70, quando era uma coisa de elite mesmo, você poder falar. Mas hoje não, né? Então... E depois desse episódio do Antônio Risério, publicou-se ali uma reportagem informando que na própria redação da Folha haveria uma espécie de comitê para embargar textos com um cunho semelhante ao publicado. Como foi essa história? Procede isso? Não procede? É médio. Eu acho que vamos lá. Primeiro, para mim, eu gostei muito desse episódio porque a direção da Folha se colocou contra, né? Falou, olha, nem de longe eles foram racistas, o Leandro não foi racista, o Risério não foi racista. Várias outras pessoas também se pronunciaram, né? O Sabino da Cruzoé também. E da concorrente, né? E daí acho que ali ficou claro. E teve um outro abaixo-assinado em defesa do Risério, né? Com muitos outros nomes, Roberto da Mata e tal. Então, acho que foi um debate que teve uma boa resposta, né? Depois disso, teve esse tal comitê. E disseram que as matérias estavam sob embargo. Que é exatamente embargo? É que alguém lê, algum diretor, algum editor lê o texto antes dele sair. Para mim isso sempre aconteceu. Na real, até o próprio ombudsman da Folha, que é um ombudsman bem ativista, que toda hora confunde jornalismo com ativismo e tal, mesmo ele disse que isso sempre aconteceu. Todos os colunistas estão sob embargo sempre. Então eu não vejo nenhum problema. Assim, para mim não aconteceu nada. Até hoje eu escrevo o que eu... Às vezes é bom até que um editor leia, porque é uma frase que pode ser mal compreendida, porque hoje as pessoas tentam entender errado da pior forma possível qualquer coisa que você escreve, né? Então às vezes fala, não, vamos melhorar uma frase aqui, vamos tirar a margem de dúvidas, né? Não aconteceu comigo, nunca nem isso aconteceu, mas eu seria bem-vindo. E a primeira vez que acontecer, eu me demito, né? Eu saio. Você é hostilizado na Folha pelo baixo clero, assim? Não sei, cara. Não sei. A minha relação não tem nenhuma relação. Você não vai até a redação? Não vai. Só pelo Twitter, né? Mas o Twitter é uma... A Ana Paula Henke diz que o Twitter é Cracolândia, né? Da internet. Pois é. E agora pegando também novamente esse gancho da imprensa, né? Você mencionou que às vezes determinado trecho da reportagem pode ser mal compreendida por alguém e geralmente as pessoas acusam de fake news, né? Você está fazendo fake news. O que é fake news para você? Não, acho que existe muito, né? Fake news existe, notícia falsa, a gente vê isso toda hora acontecendo, você pega parte pelo todo, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Para mim, a grande fake news desse ano, que nenhuma agência de checagem falou, que várias pessoas, quase todos os candidatos ali, menos o Bolsonaro, falaram nos debates, é que 33 milhões de brasileiros passam fome. Cara, isso é uma mentira. Pensam, a rede que criou isso, ela fala, na verdade, de insegurança alimentar grave. O questionário fala assim, você deixou de comer alguma coisa que você gostaria? Eu também. Eu também estou fazendo dieta, então eu também deixei. E daí dá uns casos ridículos, né? Porque daí o jornalista ele adora ouvir isso. O jornalista que em geral é de esquerda, ele tem até pesquisas falando que a escolaridade não diminui a sua vulnerabilidade a fake news. Entendeu? Você acha que é coisa lá do tiozão, do WhatsApp, que não é estudado? Não. Na real, a gente é louco por notícias que comprovem nossas visões de mundo. Né? Do pessoal de direita, de centro, de qualquer um. E nesse caso a imprensa inteira caiu dizendo que não 33 milhões passam fome. E eu escrevi já sobre isso, escrevi uma coluna sobre isso. Tem outros, né? Aquele de que saiu esses dias uma matéria nos jornais de que a cada R$1 investido no cinema, no audiovisual de São Paulo, gera-se 20, né? Um efeito multiplicador.
bobagem. Eu fui ler o relatório, fiquei uma semana importunando lá a pessoa da SPCine, me dá aqui qualquer fonte disso aqui. A pessoa, não, a gente pegou, tá, não tinha nada. E, então tem muita fake news de esquerda, tem fake news de direita, sim, tem várias. A gente está vendo, por exemplo, nessa das urnas, a pessoa falando, não, eu sou da cidade tal, onde o Bolsonaro teve 0 voto. Não, na real, algumas urnas dessa cidade tiveram 0 voto. Ele teve votos na cidade. Né? Então sempre tem essa parte pelo todo, tem ali uma coisinha. E vira uma guerra de fake news e ninguém ganha com isso. Né, cara? De todos os ruim lados. Isso, né? É muito ruim. E a agência de checagem? Você mencionou a agência de checagem. Qual que é o papel delas para você? É um papel importante? Elas pesam a mão? Cara, eu acho que desinformação, fake news, se combate com informação, não com censura. Nesse caso aqui dessa semana, acho que o podcast sai semana que vem, né? A gente viu essa questão das urnas em que o Bolsonaro não teve votos. Em vez do TSE ficar censurando, ficar derrubando conta, esse papelão, essa coisa ridícula de ficar censurando, ele devia informar direito. O Globo, eu soube pelo Globo, com uma matéria, olha, na verdade são algumas urnas, acontece isso, o Lula também teve, são os lugares que a população é muito homogênea e tal. Por que eu não leio isso no TSE? Eu estava louco para ver, eu queria, tá, mas qual que é a explicação? Eu ainda não sei o que eu acho sobre isso. Até hoje ainda não sei o que foi. Mas por que não tem o TSE informando? Por que ele não é rápido nisso? Né? Mas qual que era a tua pergunta mesmo? Das agências de checagem. A gente vai indo, né? Até se eu faço a pergunta depois, mas é das agências. Mas daí, ou seja, tem sim, as agências de checagem têm sim um grande papel. Né? Desinformação se combate com informação, não com censura. Ocorre que hoje as agências de fact-checking são, na verdade, de left-checking. Né? Elas são muito, muito levadas à esquerda. Assim. Deu uns casos ridículos, né? Uns casos assim meio esquisitos, como aqueles das palavras que teriam um suposto teor racista, criado mudo, que as próprias agências de checagem publicaram, não tinha nada a ver, uma bobagem. Você uma checagem também de uma vez que a pessoa levava... Estava circulando um post irônico, evidentemente, né, no Twitter, de que o sujeito pegava a injeção, né, a vacina da Covid, e nasce uma antena da barriga dele. Eles fizeram uma checagem disso. Checamos, é mentira. Imagina. Agora, você é um cara que estudou muito a história do Brasil. O que você projeta daqui para frente? Eu sei que é muito difícil responder, mas o que você sente por ter estudado tanto a história do Brasil, o que vai acontecer a partir de agora? Cara, então, Dago, eu desisti do Brasil, cara. Depois dessa eleição aí, eu falei, não, estou perdendo tempo e alegria demais da minha vida com isso. Então, eu estou tentando filtrar no Twitter qualquer coisa que seja sobre política brasileira. E assim, se não consigo sair do Brasil com os pés, né, agora, nem sei se também isso é um objetivo, mas sair mentalmente, né? Então, pensar em coisas em debates novos que estão surgindo no mundo, né? Eu vi alguma coisa que você falou e eu me identifiquei assim. A possibilidade de não falar de política, de falar um mundo em que você... Esse microfone é de direita ou esquerda, entendeu? Essa mesa é socialista, é fascista, não sei o quê. E aqui, né, a gente conversa muito sobre isso na UES também, de que a gente vai pirar desse jeito. Se tudo for ideologia, tudo... Quer dizer, deixando claro, eu tenho minha posição, eu sou, sabe, eu sou o que sou. E eu não sei direito o que eu sou na verdade, porque também, se você está na Oeste, você é conservador. Não sei se eu sou conservador. Eu sou contra a esquerda, eu acho que já eles demonstraram por A mais B que fazem tudo errado, que são ditatoriais e tal, e isso eu não quero, né? Agora, de resto, também eu sinto isso, que a gente está intoxicado, né, de política, a gente não consegue... Nada, tudo é ideologizado, tudo é, né? Total, não, até a placa de rua, né? A placa de rua agora fala lá, Caiová, genocídio, Caiová. Fala, cara, tem isso lá, cara. Um motivo para eu ser liberal é que eu não gosto de política, entendeu? Eu quero menos política no mundo, entendeu? Menos que as coisas sejam, né? E daí as pessoas ficam tentando te botar política até na posição sexual. Esses dias a gente estava falando, não, essa posição sexual, ela politicamente, porra, mostra uma opressão, né? Mostra... Mas o que mais me fez desistir do Brasil, assim, falar de largar os bets mesmo, é que a nossa democracia ela está virando uma ditadura de minorias organizadas. Né, aquele fenômeno chamado de rent-seeking, né? Tipo, nós temos vários interesses na vida.
Eu quero, por exemplo, que tenha bicicleta barata, que tenha brinquedos baratos. Mas isso é um entre 1000 interesses que eu tenho. Eu não vou sair para um protesto para ter bicicleta barata. Já a Associação de Fabricantes de Bicicletas, eles são 0,01% da população, mas eles têm um interesse concentrado de manter estrangeiros para fora e poder ter margem de lucro altas aqui. Isso é coisa que o Adam Smith, lá em 1776, já falou, olha, os empresários vão tentar fazer uma conspiração contra o público. E daí, assim, o que esse ano a gente viu, nesse mandato do Bolsonaro a gente viu, lembra do Tom e Jerry? Tem uma cena do Tom e Jerry que o Tom ele tem várias goteiras assim na parede e daí de repente tem muitas goteiras e ele não tem mais mão, entendeu? E daí é aquela cena, assim, você tem tanta pressão de grupos de interesse, como o Marcos Lisboa toda hora fala, que a gente não consegue diminuir o gasto público. A gente sempre está gastando ali no limite. E daí você não consegue baixar imposto, não consegue atrair empresa, né? As empresas são sempre carregadíssimas de imposto e tal. E os pobres a gente não consegue enriquecer. Assim, né? Quem acaba perdendo no final são os pobres. Então, quer dizer, o Brasil todo e principalmente os pobres. Né? Então, cara, isso é um problema que tem no Líbano. Esse dia eu estava conversando com um americano que conhece muito isso. Ele estava falando que no Líbano tem. Na Índia, a situação de rent-seeking no Brasil e na Índia é muito parecida. Mas a gente é líder nisso, assim, sabe? Eu não sei muito como resolver. Velho. Como que você vê... É difícil não falar de política, né? Já falamos de política. Mas é isso aí. Não dá para fugir. Como que você viu e vê a atuação do TSE ao longo desse período eleitoral? Uma lambança, né? Uma palavra, eu escrevi isso na Folha, até usei o termo lambança. O Alexandre de Moraes é a maior ameaça que existe para a democracia brasileira hoje, tanto no TSE quanto no STF. Né? O que eles fazem com liberdade de expressão, na verdade eu acho até que às vezes fomentam discursos radicais. Um problema da censura é que ela não funciona, entendeu? Você acaba fomentando discurso radical ou então fake news e tudo isso. E passando por cima de prerrogativas constitucionais, entendeu? Que coisas que a gente achava que tinha superado, né? De liberdade de expressão, de censura. Pega, por exemplo, aquela música do Gabriel Pensador, né? Hoje eu estou feliz, matei o presidente. Hoje aquilo daria um problemão, entendeu? Uhum. Então, de fato, ali é uma perda mesmo de patrimônio do país, né? E isso é uma coisa de 1988, a gente regrediu, né, completamente. Né? O direito à opinião virou uma coisa que está acabando mesmo, né, com relação a... E o Alexandre de Moraes, o que eu acho mais engraçado é que ele cria crimes. Ele cria tipos penais, entendeu? Tipo, incitar animosidade entre os poderes. Não, isso talvez seja ruim, mas isso não é um crime. Não é um crime. Agora, você acha que ele atua por conta própria ou ele faz parte do esquema? Cara, eu tenho essa teoria da conspiração, assim, claro que é uma bobagem, que tem uma conspiração ali do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes para eleger o Alckmin, né? Mas é bobagem, claro. Perdão, pois não, pode falar. Mas eu acho que é mais do senso de missão mesmo, né, que o cara tem e tal. De defender a democracia, acabando com qualquer possibilidade de liberdade. Sabotar a democracia para salvar a democracia. Aliás, falar nisso, você que não está contente com a nossa imprensa, assine o S. Você assina o S? Claro, grande revista, gosto muito e recomendo para todo mundo aí. Legal, cara. Porque a gente não depende de verbo oficial, a gente não tem, né, qualquer tipo de apoio de governo, de qualquer prefeitura, estado, país, nada. A gente depende de você só. Então, assina o S, dá uma força para a liberdade. Nós estamos perdendo a liberdade. A gente depende de você para manter esse projeto, que não é mais revista, né? Virou um projeto de várias mídias agora, que está crescendo, né? Não, a capa, eu gostei muito daquela capa que vocês fizeram numa terra indígena americana, né? Que um trem passando, mineração rolando, pessoal com grana, e isso é uma reserva indígena. Foi muito legal. Foi muito legal, aquele também. A gente tem muito orgulho naquela capa, né? Porque foi feito por um repórter que estava lá, inclusive. O Gabriel de Arruda Castro. Gabriel de Arruda Castro, que viu. E a gente vive nesse mundo, a gente está isolado numa tribinho aqui, né? De falar, não, o índio tem que ficar para a história pro resto da vida, e senão você é um fascista, direitista.
Aí complica, né? Aliás, inscreva-se no nosso canal também do YouTube. A gente tem aqui o Westcast, tem As Liberais, com a Paula Leal e a Branca Nunes, e tem o Estúdio Oeste, com Silvio Navarro. Silvio Navarro. Obrigado. Estou te auxiliando. É meu ponto. E além do TSE, a gente tivemos o resultado da eleição e houve uma reação também por parte da direita brasileira, que foi organizar-se em uma série de manifestações. Começou com os caminhoneiros e agora nós temos várias manifestações em diversos pontos do país, em frente a quartéis, enfim. Como que você está vendo essa mobilização? Não concordo, não fui em nenhuma delas, mas eu consigo entender o sentimento de revolta, né? O sentimento de injustiça, assim. Primeiro porque, na verdade, a gente deveria ter se revoltado mais, deveria ter feito tudo isso quando o STF anulou os inquéritos do Lula, né? Então, só que daí era pandemia, se eu não me engano foi no dia com mais mortes da pandemia, alguma coisa assim, ou então mais mortes até aquele dia, isso claro, né? Então, e daí isso foi assim uma lambança da STF, né, que aconteceu. E então dá para entender esse sentimento que a gente viu no Brasil, nunca teve isso no país. Né? Toda essa. Cara, tinha gente no Rio de Janeiro jogada na rua, as pessoas estavam furiosas. O sentimento de injustiça é uma coisa que o ser humano não consegue lidar bem com ele. Né? Você está indo para trabalhar, começa a chover. Você vê que o dono da banca de revista que vende guarda-chuva, de repente dobrou o preço do guarda-chuva, de 20 para 40 reais. Você fala, não vou comprar. Você poderia muito bem pagar 40 reais aquele guarda-chuva. Você fala, não, é injusto. Então você fica molhado o dia inteiro. Você faz mal para si próprio para não repreendar a injustiça, entendeu? Pensa, por exemplo, um cara que é humilhado no bar. Alguém falou lá umas coisas no ouvido dele, ele ficou puto, foi para casa pegar um revólver e por causa daquilo ele ficou 8 anos preso por homicídio. Economicamente, se você é um psicopata econômico, né, o homem racional, o homem econômico, você ouve aquilo e fala, dane-se, vou para casa. Mas o ser humano ele não consegue tolerar a injustiça. Então você vai lá e o cara vai lá e sabota a própria vida, fica 8 anos na cadeia por algumas coisas que ele ouviu, só para manter a justiça no mundo, né? Para tentar fazer o mundo voltar aos trilhos. Assim. Então isso ficou muito claro nesse movimento, né? Que as pessoas estão sim sentindo uma injustiça. Eu também ainda não consegui lidar com ela, entendeu? Então não consigo ver. Você acha que o brasileiro está saindo dessa posição que sempre foi, é um povo passivo, é um povo. Eu acho que está mudando isso aí, né? Tá sim, cara. Acho que no mundo todo, né, cara, tá rolando assim, ó, você pega Israel, Inglaterra, o povão, assim, a pessoa que está ali pagando boleto e tal, que não é nem muito pobre, nem muito rica e tal, tipo um cara de Itaquera, assim, né? Esse cara, ele olha para a esquerda como elite, entendeu? Né? Esses riquinhos acadêmicos, assim, universitários e tal. Isso em Israel. Israel é um país que foi fundado por socialistas, com 40 anos dominados por socialistas, e hoje a esquerda está muito mal lá. E parece que por causa esse pessoal mais elitezinha, culta, erudita de esquerda, né? Na Inglaterra a mesma coisa, na França também, mas então para mim isso é crescente por aqui, assim. É muito louco. Mas você acha que o Brasil pode ter uma nova esquerda, uma esquerda que não seja essa esquerda corrupta que nós temos hoje, atrasada? Você acha que existe essa possibilidade ou eles já estão derrotados? Quem for de esquerda e é um pouco mais iluminado já... Não sei, cara. Assim, ó, pensando bem, já teve, talvez. Que, por exemplo, a Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, quem fez privatização, reforma do Estado nesses lugares foi a esquerda. Mas, na real, a gente também fez. A esquerda também fez aqui, que foi o Fernando Henrique. Que ele foi empurrado para a direita e tal, mas ele sempre se achou um cara de esquerda. Né? E daí, hoje, talvez isso seja a Tabata, né? A Tabata Amaral, essa esquerda um pouco que sabe usar garfo e faca. que sabe que você não pode gastar mais do que arrecada e tal, né? Só que tem uma pressão muito grande da esquerda identitária, né? Do pessoal mais do PSOL e tal. Então... Mas eu acho que o que precisa no Brasil mesmo é uma direita festiva, sabe? É uma direita legal, assim, né? Que quer, cara, por que tem que ser essa coisa tão
tão tensa, né? Porra, vamos celebrar a vida também. Maravilhoso, cara. Falou, parabéns, cara. Parabéns, porque você falou tudo que eu queria falar. Porque realmente é muito peso, é muita tragédia, e tem que celebrar a vida continua, né? Eu tenho visto muito em redes sociais, agora acabou, vamos virar a Venezuela, já viramos a Venezuela. Você tem cachorro em casa, vamos comer cachorro. Calma, né, cara? Calma, é tudo dinâmico, as coisas. Eu não acho que o Brasil vai virar uma Venezuela. Não acho que nós temos a simplicidade da Venezuela para virar aquilo. Acho que uma Argentina, talvez. Uma Argentina, talvez. A Argentina é logo ali. Você falou de direita e esquerda. Há no mundo para você um exemplo de direita, um país que seja um exemplo de direita ou de esquerda? Tem assim? Um país ou de governantes, assim? Isso. Por exemplo, Inglaterra, para vocês. Reino Unido, perdão. Reino Unido ali, a direita e a esquerda funcionam bem. Tem para você algum modelo assim ou não? Deixa eu pensar. Não, acho que um exemplo de centro e direita para mim é a Alemanha, né? A Angela Merkel é aquilo que a gente espera de um político, sabe? Que é uma pessoa chata. O político ideal é um cara sem graça, entendeu? A gente fica querendo que o cara seja resolvedor, que leve a gente para a salvação do mundo e tal. Eu só quero um cara que gaste menos do que arrecada, mesmo. Eu quero um síndico. É tão simples. Você fala, qual é o cara mais insuportável desse prédio? Esse cara vai ser o síndico, tá ligado? Tanto é que tem essas coisas que em países nórdicos e tal, que você nem sabe que é presidente, você nem sabe, porque foi eleito, está funcionando. Cara, né? Quem é? O Jürgen, não sei o quê. Está funcionando, não é essa coisa estrelato, né? Essa eleição agora foi uma coisa, principalmente com relação ao Lula. Ele foi vendido com um sabonete, com um detergente, né, cara? Fazer o L e tal, sem conteúdo nenhum, não tem conteúdo. Mas o L é uma boa, né? É puro, faz o L. Daí você vê que para ser uma pessoa aceitar outra, tem que fazer o L no Facebook, falar, olha, estou do seu lado, porque a gente faz parte da mesma... E quando o ideal é isso, um cara chato, é um cara que não... Total. Eu acho que nesse ponto, apesar de tudo, o Jair Bolsonaro ele deu um passo nesse sentido. Na minha opinião, assim, fizeram muito ao redor dele, o líder, o mito, não sei o quê, mas ele foi um cara que era até medíocre pelo que ele fazia. Ele fez isso. Tentou segurar o Estado, tentou segurar, né? Só por isso, sabe? Eu acho que não, se você não é lulista, você é bolsonarista. Não. Eu sou palmeirense. Eu não sou, né? Não é uma coisa assim de que a gente está vivendo essa fase, né? Se você não é então você é bolsonarista. Não. Eu admiro muito mais o Bolsonaro do que o Lula pelo que ele fez. Fez uma obra ali de 4 anos. Sim. De segurar, né? Tudo bem, fez besteira, fez coisas, mas... E daí de esquerda, cara, talvez a esquerda assim da Austrália, da Nova Zelândia, sabe? Que é mais uma esquerda Fernando Henrique, assim, né? Acho que essa é a esquerda que tem que ter. É uma esquerda que, ela tem até... Agora nos Estados Unidos tem uma centro-esquerda nos Estados Unidos, escrevi já também sobre isso, que um pessoal dali que escreve no New York Times, que fundou a Vox, né? O Ezra Klein e tal, e o Matthew Iglesias, esses caras eles falaram assim, olha... por que a esquerda americana ela liga tão pouco para a oferta de bens? Né? Porque, pensa bem, se a gente quer que as pessoas ganhem mais, as coisas têm que custar menos. Né? Um jeito das pessoas ganharem mais é poder de compra aumenta se as coisas custam menos. Para as coisas custar menos, tem que ter mais, né? Tem que ter uma oferta maior de bens. Mas a esquerda, o que ela geralmente faz é o contrário. Ela quer restringir a oferta das coisas. Né? Então, São Francisco, por exemplo, hoje é tão difícil construir casa em São Francisco... que virou a cidade mais excludente dos Estados Unidos. Né? Você tem gente muito rica nas casinhas históricas, bonitas, eu adoro aquelas casinhas também e tal, mas muita gente na rua. E esses caras falam de uma um supply side progressivism, né? Uma esquerda focada no lado da oferta, que é mais ou menos o que o pessoal da direita defende aqui, né? Que vamos abaixar as dificuldades para ter mais bens no país e tal. Então, essa centro-esquerda americana parece bem interessante também. E falando do governo Bolsonaro, o que você pensa sobre o governo que está se encerrando? Vamos lá. Educação, pior. Para mim, assim, um amigo meu que é especialista em educação, ele falou, olha, o Bolsonaro deixou a esquerda dominar a pauta de educação. A própria dificuldade de se arranjar ministro, a gente teve ministros muito ruins de educação, mostrava que ele não tinha muito uma ideia, tinha lá a escola sem partido. Mas se você tem assim
crença, toda uma crença montada. Não, o problema da educação brasileira é esse. Então, facilmente você já sabia, não, aquela pessoa sabe sobre isso. Esse é o nosso ministro. Não tinha. Então, a educação, para mim, foi a pior área do governo Bolsonaro. As melhores, infraestrutura, né? Acho que o Tarcísio é um excelente nome. Todas as mudanças que a gente teve, isso o ruim é que o Lula que vai pegar a parte boa disso, né? E vai chamar de herança maldita ainda. Pior isso. Mas, por exemplo, eu cresci, a gente já deve ter falado isso 1000 vezes, que o Brasil não investiu em ferrovias, né? Preferiu priorizar o transporte sobre rodas. Todo livro didático fala isso e tal. Por quê? No século XIX, quem quisesse abrir uma ferrovia, falava, vou fazer aqui, já falei com os donos das terras, já entrei em acordo com eles, faz. Depois veio uma lei de que não. Se eu tenho, a terreno é meu. Ali está o mar, tem um porto, aqui está a fábrica, eu quero fazer uma ferrovia aqui. Não pode, você tem que convencer o governo, daí o governo vai fazer uma concessão, e daí talvez você seja o escolhido para fazer essa ferrovia. E nada saiu do papel. Você não está deixando a mão invisível operar, né? As pessoas queriam fazer as coisas, você não vamos centralizar. Então, na real, o que aconteceu foi isso. E daí agora o marco das ferrovias acabou com isso. Fala, não, óbvio, né, velho? Como que a gente perde tempo com as coisas tão óbvias? Não, se eu quero fazer, deixa eu fazer. Só isso. Né? Simples. Né? Simples. Eu acompanho essa ligação São Paulo-Campinas anos e anos, cara, que não sai do papel, não sai. Algum cara do TCU, eu não entendo muito disso, mas tem algum entrave burocrático ali, que não, nós estamos quase chegando lá. São Paulo Campinas, não estamos falando de São Paulo Fortaleza, né? É uma coisa. E não consegue sair. Né? Eu penso porque eu sou muito ligado à ferrovia de passageiro. Eu acho um crime que foi feito no Brasil. Né? Agora. Não, mas só terminando aqui a pergunta. Daí vamos lá, acho que a economia, a gente teve sim um bom governo, né? Diminuímos muita participação do governo estatal. Claro, não vendeu tudo, mas talvez se tivesse mais um mandato venderia. Então, que mais? Então, o que eu acho, no fim das contas, é que tem um projeto interessante de governo, mas o Bolsonaro, às vezes, falava umas coisas que eram muito mal interpretadas, também porque ele falava coisas ruins também, e acabava sacrificando todo esse projeto, entendeu? Talvez o governo Bolsonaro tenha sido melhor que o próprio Bolsonaro. Não sei. Pode ser. Talvez tenha sido. Mas também o que ele falasse seria massacrado de qualquer jeito, né? Seria. Agora, com relação a isso também, a esse assunto, você tem uma área também do Brasil que me dá até tristeza, assim, que é a cultura brasileira, que parece que entrou numa decadência que não consegue mais se reverter. E tem essa visão esquerdista, não, o governo, o Estado vai dar de mamar para todo mundo. Né? É assim, nós voltaremos a ter uma cultura. Não vai ter nada, porque vai ter coisa pior, só que bem paga. Né? E o que você acha? Você também acha que a mão invisível, que tinha que tirar... Às vezes eu penso isso, apesar de não ser especialista e tal, de que tem que tirar qualquer forma de apoio, a não ser para certos casos, para... Né, que necessitam de um apoio, né, mas que o Estado tem que sair fora. Super acho, cara. Assim, eu acho que dirigir a cultura é como um Ministério da Cultura é como se tivesse um Ministério do Vento, entendeu? Assim, não, tem muitos ventos alísios, precisamos de monções, sabe? Não é sob seu controle isso. Tá? Você pode achar, fingir, né? Uma grande atividade dos políticos é fingir que eles estão sob controle. Né? Então, tá um monte de coisa acontecendo, o cara não tem o menor controle, mas não, estamos sob controle, temos um plano, temos um projeto. Tal. Não tem plano nenhum. Mas, e daí, por que tem que ser? Né? O Japão, por exemplo. O Japão, ele era um lugar muito servil, muito feudal, até a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, ele se americanizou. Né? E floresceu culturalmente. Por que eu tenho que ficar preso à cultura nacional? Por que a cultura brasileira é melhor? Né? O Japão, para mim, é o melhor exemplo. Ele se deu muito bem quando ele recusou parte da cultura dele. Tudo bem. Né? O José de Alencar, por exemplo, no século XIX, ele escreveu umas cartas ao imperador falando assim, não,
escravidão é um hábito cultural brasileiro, é uma parte da cultura brasileira. Então a gente tem que valorizar isso. Meu irmão, não. Fala assim hoje, né? Imagina. Não, mas está errado, entendeu? Porque eu não preciso valorizar o negócio só porque é nacional, porque é da minha cultura. Né? Por exemplo, a gente está a, sei lá, 1.000 e poucos quilômetros da fronteira com a Argentina. E estamos a 3.000 com a fronteira com o Acre. Por que é melhor a cultura do Acre para mim e não do norte da Argentina? Só porque tem uma linha imaginária no meio dos lugares. Eu tenho que ser... Eu sou obrigado a ser Eu sou obrigado a ser, como fala, a ser caridoso com uma pessoa do Acre. Mas se alguém estiver morrendo na fronteira da Argentina, ninguém vai falar, pô, cara, você não vai ajudar. Mas qual o motivo? Eu não tenho que salvar os seres humanos, eu não tenho que me preocupar com os outros, mas por que do outro lado da linha imaginária não? Então é um nacionalismo que eu não entendo, assim, que eu não compro. E queria que você falasse um pouco do seu próximo livro também. Vamos embora. Cara, esse livro tá me dando trabalho, viu? Tá difícil, né? Não, é assim, ó, eu conheci uns anos atrás um conceito da filosofia que é a teoria elegante. A teoria elegante é uma teoria muito simples, assim, que você entende em um parágrafo. E o potencial explicativo dela é imenso. Então é uma teoria simples que explica muito. Como a seleção natural do Darwin. O Darwin, no 3º capítulo da Origem das Espécies, ele fala, num parágrafo, no final do capítulo, ele fala, olha, qualquer espécie vai crescer muito, vai se multiplicar, e vai faltar comida, aí os indivíduos vão competir por alimentos e aqueles que têm algumas diferenças mais adaptadas vão gerar mais descendentes, talvez até virem uma outra espécie. Um parágrafo. Isso explica nós, explica tudo, explica plantas, assim o nosso comportamento dos animais, é incrível, Então eu estou escrevendo um livro sobre grandes teorias que explicam o mundo, Muito legal, cara. Com a mão invisível. Agora estou aí super na fase do Adam Smith. Cara, o Adam Smith, velho, é impressionante, cara, impressionante. E é um cara que a esquerda deveria... até tem muita gente que fala isso, que ele inspirou muito a esquerda também, não só a direita, então é um livro essa aí, mas eu estou aí há 3 anos escrevendo, meu editor nem acredita mais que eu vou lançar, mas algum dia aí pessoal esperem que vai sair. E vem lançar aqui. Eu ia perguntar a data, mas já não vou. Não, ano que vem sai. Então ano que vem você volta aqui, meu. Eu queria só, a gente está chegando lá no final, mas eu queria te perguntar como você se diverte, cara. O que você faz? Se esquece livros, assim, esquece a profissão e tal, política. O que você faz? Você torce para algum time? Cara, não, velho. Futebol não é minha, cara. Eu sou assim, ó, analfabeto em futebol. Eu não sei nem. Eu tenho vergonha até de falar que eu não sei futebol. Com sinceridade. O doutor Ernesto Carneiro também dizia: olha, eu não sei nada de futebol. Eu sei o nome de 2. Se eu boto assim a foto dos caras da seleção, acho que 2 deles que eu vou saber quem é. Mas eu gosto de karaokê, cara. Eu tenho um grupo de amigos que a gente vai bebe muito, 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 e daí vai tomar karaokê, ficamos passando vergonha no karaokê. Adoro, assim, E jogo tênis também. E acabei de ter um filho, Tenho um filho de 5 meses agora. Como é que chama? Martim. Martinho, que legal, Martim. cara. Martim. Japonesinho e tudo. Que legal, então, cara. É isso. Pô, meu, que legal. E gosto de irritar as pessoas. Acho que outro hobby que eu tenho é irritar a esquerda, Isso é muito legal. Você se considera alguém de direita? Direita festiva. Acho que eu sou um integrante da direita festiva. Não, brincadeira. Eu sou liberal, cara. Eu sou... Talvez os leitores da Oeste não gostem muito, mas eu sou a favor de legalizar as drogas. Isso não é considerado de direita. Isso é uma coisa... Isso é um tabu. Você não pode falar desse assunto porque é um tabu. Então é mais liberdade para o indivíduo tomar suas decisões, tanto em relação ao seu corpo, sua orientação sexual, as drogas que ele quer usar, o que ele quer botar dentro do corpo, e também o seu dinheiro, Se ele trabalha, o dinheiro é dele, deve ficar com ele, Então é tanto na economia quanto nos costumes. Dar responsabilidade para o indivíduo. Isso é uma maneira de você amadurecer, inclusive, Seja responsável pelo que você faz, para de depender de ordens, Seja responsável. Fez besteira. A única coisa que para mim pega é aborto. Eu já fui bem a favor de aborto nos primeiros meses, hoje estou cada vez mais contra, assim, sabe? Mas você tem alguma religião, assim? Não, eu sou testemunha de Darwin.
Eu esperava por Jeová, juro. E você vê alguma coisa na televisão, tipo... O que você faz de, vamos dizer, de trash? O que você faz de... Pô, isso não dá pra falar. Aqui, meu, estamos agora oficialmente na Direita Festiva. Esse programa agora aderiu à Direita Festiva. Cara, eu sou viciado em Seinfeld, cara. Seinfeld, Até eu tenho um problema com a minha mulher, porque agora o Seinfeld tá no Netflix, né? E você tá vendo tudo de novo. E daí aumenta muito o custo de oportunidade das coisas. Porque você tá vendo lá uma série nova que acabou de lançar... Tá, mas eu podia estar vendo Seinfeld, entendeu? O custo de estar vendo isso é não ver os episódios de Seinfeld pela 8ª vez. Essa é uma questão muito, muito grave na contemporânea, porque, tá difícil, é muita coisa e você fica falando, quanto tempo eu vou viver? Sabe que pegar essa série aqui que tem 20 temporadas, eu vou deixar de ver aquela. Né? E eu gosto muito do Seinfeld, assim, como... as pessoas riem de si próprias, tipo, ninguém é bondoso, é perfeito, entendeu? Todo mundo tem uns preconceitozinhos, a pessoa acaba se prejudicando pelos próprios preconceitos que ela tem. Então, uma vez quando eu lancei esse livro, eu fui num encontro de literatura, né, desses tipo Flip, assim, mas era no interior de São Paulo. E daí, lá estava todo mundo falando, não, porque ler é importante, porque a importância da leitura. E aquilo foi me soando meio hipócrita, assim, sabe? Não, porque a leitura, eu sei que ler é importante e tal. E daí, na minha vez de falar, eu falei, olha, ler é importante e tal, mas assim, eu trocaria metade da literatura brasileira pela 6ª temporada de Seinfeld. Tá? E daí as pessoas assim... falaram, e metade foi embora, entendeu? Escândalo. E assim, pensando hoje, eu acho que eu estava errado mesmo, tá ligado? Eu não devia ter falado aquilo, porque a 5ª temporada de Seinfeld é bem melhor. Muito bom. Pô, Leandro, é uma pena, mas olha, quando você lançar o próximo... Vem aqui. Vem aqui, cara, por favor, hein, meu. Não, já podemos marcar aí para meio do ano que vem, vai rolar. Eu acho que vai todo mundo gostar bastante, estou dedicando bastante a esse livro aí, vai ser legal. Eu quero, porque eu fiquei muito interessado mesmo, porque eu não sou um teórico, eu prefiro ler Hulk do que coisas filosóficas. Mas o que você resumiu me parece que eu tenho muito, me identifico muito, a simplicidade, sabe? Para de complicar. E eu gosto muito de um tipo de livro, eu sei que a gente já está terminando, mas eu gosto muito de um tipo de livro que é assim, um livro para você entender tudo, entendeu? Tipo Sapiens, né? Que é um monumento aquele livro, assim, eu gosto muito do Harari. E tem aquele Breve História de Quase Tudo também, que é uma linha assim, um livro que você vai entender muito, né? Que legal. Então é essa a ideia, vamos ver se fica bom mesmo, né? Boa. Bom, Leandro, muito obrigado. Obrigado ao Christian também. Imagina, obrigado a você. Obrigado. É um prazer, Leandro. Esse programa, a partir de agora, oficialmente faz parte da Direita Festiva. Eu adorei esse termo, muito legal. Dava um podcast em Direita Festiva. Dava o nome do podcast, isso é bom. Muito bom, cara, muito bom. Beleza. Bom, pessoal, assine a OS, garanta a liberdade, inscreva-se no nosso canal, que está crescendo muito, muito. E vai crescer ainda mais, se você nos ajudar. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.